Ela ficou assim após fazer um preenchimento labial, e após muitas idas ao médico, descobriu uma doença rara que causa inchaço incomum. Veja tudo nesse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, que você sempre será avisado quando uma matéria noticiosa for postada no canal. Depois de exames foi constatado que a empresária de 23 anos sofria com angioedema hereditário, uma doença genética rara. Após realizar um preenchimento labial com ácido hialurônico, a empresária, de 23 anos, sofreu um forte inchaço na boca, no rosto, nos olhos e pensou que os sintomas fossem efeito colateral do procedimento estético. A região do rosto ficou tão inchada que, ao divulgar o alerta em seu perfil no TikTok, algumas pessoas pensaram que as imagens postadas eram montagem. Para sua surpresa, os sintomas eram devido a uma doença genética rara que, por muitos anos, foi negligenciada pelos médicos e atribuída a alimentos e não relacionou como uma doença. O primeiro sinal começou na parte de cima dos lábios. Mesmo recebendo medicação, o inchaço não passou por completo e só voltou a ter o rosto normal depois de quase 8 dias. Primeiros sintomas começaram na adolescência. Por muitos anos a jovem acreditou que o inchaço que tinha no corpo era por causa de alimentos. Uma vez, ao comer pipoca com bacon, seu rosto e mãos ficaram bem inchados e ela relacionou a alteração à comida. Os primeiros sinais começaram na adolescência. Aos 17 anos, chegou a ir para o hospital, mas sempre foi tratada como algo alimentar. Em algumas ocasiões, o inchaço ocorria até depois de ela bater o celular nos lábios. Às vezes mexendo no celular, caía e batia na boca, por exemplo, desencadeava uma crise. Mas sempre que ia ao médico, era tratado como uma alergia alimentar. A mão já chegou a inchar e, posteriormente, o intestino incha também, parecia uma gastrite. Já adulta, começou a suspeitar que não era somente uma irritação alérgica provocada por comida. Em sua última vez que teve a crise, após o procedimento estético, decidiu investigar mais a fundo. Descoberta de doença rara. Após o inchaço diminuir, a jovem procurou um alergologista, pois os sinais relacionados aos alimentos não faziam sentido. Ao chegar no consultório, informou os sintomas e a médica pediu exames específicos. O primeiro resultado deu inconclusivo e foi preciso refazer o teste. Ao analisar o segundo exame, foi constatado que ela sofria com angioedema hereditário, doença genética rara. Na época, o medicamento para tratar o problema custava em torno de R$ 8.000 e era preciso entrar na justiça para adquiri-lo. No entanto, a médica também encaminhou a jovem para o ginecologista, pois o anticoncepcional tomado durante anos poderia ser um dos fatores desencadeantes das crises alérgicas. Desde que substituiu a composição do remédio anos atrás, ela não teve mais nenhum sintoma alérgico. Atualmente, optou por não usar nenhum tipo de hormônio. O anticoncepcional era como um gatilho para as crises. Depois de muita investigação, foi descoberto que o trauma gerado pela agulha durante o preenchimento labial foi o motivo pelo inchaço e crise após o procedimento na clínica de estética. Importância do diagnóstico correto. Ao publicar seu relato nas redes sociais, a empresária recebeu diversos comentários de outras pessoas que, provavelmente, sofrem com o problema, mas até hoje não sabem que tem a doença. Somente em uma única postagem, o vídeo tem pouco mais de 4 milhões de visualizações e 534 mil curtidas. O conteúdo foi feito como alerta para que outras pessoas também possam receber um diagnóstico precoce e seguir com o tratamento correto. Se tivesse sido tratada corretamente, não teria tomado tantos corticoides, adrenalina e poderia ter descoberto que era o anticoncepcional que causava o problema e evitado muitas crises. Além do rosto, ela também sofria com inchaço no intestino e acreditava que o incômodo era algo gastrointestinal ou outro problema. Mesmo assim, os sintomas só melhoravam depois de 3 ou 4 dias. Hoje, ela já está há algum tempo sem nenhuma crise e celebra, mesmo que tarde, a descoberta da doença. O que é o angioedema hereditário? É uma doença genética rara, que acomete 1 em cada 50.000 pessoas e que os principais sintomas são ataques de inchaços deformantes.
Acomete principalmente o rosto, mas também pode atingir as extremidades como mãos e pés, deixando-os bem assimétricos. Pode ainda atacar a genital e pegar a via respiratória como língua, laringe e provocar um edema de glote. Também pode ter edemas nas alças intestinais, provocando dores abdominais. O tipo mais comum é o chamado angioedema com deficiência no inibidor de C1 esterase. Esta é uma proteína responsável por controlar a ativação de outras proteínas da nossa imunidade que são conhecidas por sistema complemento. Assim como ocorreu com a empresária, traumas locais podem desencadear e aumentar as crises alérgicas. Os traumas são fatores importantes no desencadeamento e geralmente as crises iniciam algum tempo depois no local traumatizado, ainda que seja de baixa intensidade. Os anticoncepcionais com estrogênio também podem aumentar as crises alérgicas, piorando os inchaços. No caso do angioedema hereditário, o estrógeno pode desencadear as crises e está presente em anticoncepcionais combinados, reposição hormonal e durante o ciclo menstrual. O estrógeno atua nos sistemas controlados pelo inibidor de C1, resultando em aumento de bradicinina, que é a responsável direta pelas crises do angioedema. Geralmente, quando mulheres querem continuar com métodos contraceptivos, o recomendado é usar somente os à base de progesterona. É importante um diagnóstico precoce, já que as crises alérgicas podem atrapalhar a qualidade de vida do paciente. Contudo, os médicos destacam que, em muitos casos, pode levar anos, já que a própria classe médica em alguns casos trata como alergia a alimentos ou medicações. Existe tratamento? Embora seja difícil o diagnóstico, a linha terapêutica é mais acessível aos pacientes e o tratamento deve ser feito por um médico imunologista. A pessoa pode receber medicações nas crises e remédios que vão impedir novas profilaxias. Alguns indivíduos também podem adquirir medicamentos profiláticos antes de procedimentos cirúrgicos em locais de risco como no rosto. Existem tratamentos mais antigos e que podem ser fornecidos pelo SUS, como os andrógenos atenuados e medicamentos como o ácido tranexâmico. Algumas medicações novas agem diretamente na doença, bloqueando, por exemplo, a bradicinina, substância importante nas crises. Outros tratamentos fornecem ao paciente a proteína que ele não produz, chamada inibidor de C1. Há ainda medicações injetáveis, mas que são de alto custo e não estão disponíveis no SUS, Sistema Único de Saúde. Os especialistas destacam que cada tratamento deve ser avaliado individualmente e que a pessoa nunca deve se medicar sozinha. Quando não tratada adequadamente, a doença pode levar a óbito em até 40% dos casos pelo angioedema de laringe, gerando asfixia. Pacientes devem sempre se atentar para gatilhos, evitar as crises e utilizar profilaxias. Cada orientação deve ser individual, mas no geral deve-se evitar traumas, esportes de alto impacto, cuidado com procedimentos odontológicos e estéticos.